que eu quero fazer nesse vídeo é aprofundar um pouco num assunto que falamos em vídeos passados, que é o keynesianismo. Aqui temos uma foto do nosso amigo Keynes, o John Maynard Keynes, que foi um economista que teve um trabalho muito famoso durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. Porque, no seu ponto de vista, os modelos clássicos não estavam funcionando durante esse período de depressão norte-americana. Então, para ilustrar isso melhor, vamos comparar o modelo clássico de oferta e demanda agregada com um modelo que é mais keynesiano. Então, nesse vídeo, vamos fazer essa comparação. E é uma comparação não falando que um é melhor ou pior que o outro. Inclusive, o próprio Keynes declara que o modelo clássico faz muito sentido no longo prazo. Mas é claro que ele também disse que, a longo prazo, estaremos todos mortos. Uma frase clássica aí atribuída ao Keynes. E também já quero esclarecer que isso aqui não é nenhum vídeo defendendo o modelo keynesiano. Inclusive, tem algumas ressalvas aí a fazer sobre o pensamento keynesiano de economia e vocês vão ver esses vídeos com ressalvas logo depois. Mas nesse aqui, vamos entender de fato o pensamento da economia keynesiana, ok? Então, para começar, vamos fazer aquele nosso gráfico, que já é clássico, que é aquele gráfico com o preço no eixo Y e no eixo X nós temos o PIB, a produção real. E aqui o preço. E como nós vamos usar esse mesmo tipo de gráfico no modelo keynesiano, eu vou copiar e colar o nosso gráfico aqui. Nas duas escolas de pensamento, nós temos aí a nossa curva de demanda agregada decrescente por todos os motivos que nós já vimos. Então, vou apenas representar aqui a nossa demanda agregada. E como são iguais, eu também vou copiar e colar esta curva aqui. Como nós já vimos várias vezes aí, no pensamento clássico, a produção econômica, ou seja, o PIB, não depende do preço. Logo, a oferta agregada no longo prazo vai ser algo mais ou menos assim. Então, oferta agregada no longo prazo. Então, podemos dizer que os preços são meio que a forma de sinalizar qual é a demanda das pessoas sobre as coisas. Mas, no final das contas, o preço e o dinheiro acabam sendo apenas os facilitadores de transações. Afinal, você sai para trabalhar, ganhar seu dinheirinho, e aí você vai usar esse dinheiro para quê? Vai ser para comprar as coisas que a economia produz, como comida, moradia e transporte, por exemplo. Portanto, o dinheiro acaba sendo um jeito de facilitar esse tipo de troca. Mas a economia, em teoria, acaba sendo baseada simplesmente em quantas pessoas estão trabalhando, qual tipo de tecnologia existente, qual tipo de indústria existe no momento, quais são os recursos naturais que estão disponíveis. E no final, ela acaba produzindo o que ela dá conta de produzir. Bom, agora, se a gente mudasse aqui a nossa curva de demanda agregada, imagine aí que o governo imprimisse dinheiro e saísse distribuindo por aí de helicóptero. E aí, a nossa curva de demanda ia ser deslocada aqui para a direita, fazendo aqui a nossa nova curva de demanda. O que iria acontecer de fato é que o preço de equilíbrio, que era aqui antes, seria também deslocado para cá. E aí teríamos uma experiência de aumento de preço, só que sem maiores produções. Apenas teríamos uma inflação acontecendo. E existem várias maneiras de colocar essa curva de demanda agregada mais para a direita. O governo poderia usar, por exemplo, algum tipo de política fiscal na qual mantém os impostos constantes e aumenta os seus gastos. Ou tenta fazer o contrário, né? Mantém os gastos, mas diminui os impostos. De um jeito ou de outro, ele está aí injetando dinheiro na economia e isso acaba fazendo que a curva de demanda econômica vá para a direita. Esse é o pensamento clássico, que no longo prazo, aumentar a demanda, trazer essa curva para a direita,
você não vai fazer nada com a produção, apenas vai conseguir uma inflação nos preços. E o único jeito de fazer esse PIB alavancar aqui para a direita é aumentando a produtividade, seja por tecnologia, seja tentando deixar a economia mais eficiente, ou talvez por um aumento da força de trabalho e da população. Esses seriam os únicos jeitos de fazer com que a produção do país aumentasse, deslocando a oferta para a direita. E o Keynes não via nada de errado com esse tipo de pensamento. Mas lá, raciocinando durante a grande crise de 29, aí ele começou a raciocinar. Parece que de repente todo mundo ficou pobre aqui nos anos de 1930. As fábricas não foram embora, as pessoas não desapareceram. Na verdade, as fábricas até querem funcionar, mas elas estão fechando porque ninguém está demandando seus produtos e serviços. E as pessoas querem trabalhar, mas ninguém está pedindo para que elas trabalhem, não está tendo a procura do emprego. Então, ele suspeitou que tinha alguma coisa errada com a demanda agregada, principalmente se a gente pensar no curto prazo. Então, se a gente pensar aí no curtíssimo prazo, eu sei que a gente já falou alguma coisa sobre curto prazo, né? Do fato de uma oferta de curto prazo ser uma curva crescente, tipo essa aqui, ó. Mas o que nós vamos ver aqui é um pensamento num curtíssimo prazo. Inclusive, vamos escrever aqui, ó, no curtíssimo prazo. O Keynes pensou assim, bom, nesse tipo de situação que estamos aqui, os preços vão ser bem rígidos. Os preços não vão mudar, especialmente se a produção estiver muito aquém do que ela poderia estar. Nesse caso aí, vamos colocar que os preços estão rígidos. Inclusive, isso faz sentido intuitivamente, né? Pensa no seguinte, se as coisas estão indo bem, as fábricas estão a todo vapor, já está todo mundo trabalhando no seu limite e ainda assim o pessoal está pedindo para que os funcionários façam horas extras, qualquer um vai pedir um aumento de salário para que isso aconteça. Mas se eu já estiver desempregado ou está um desemprego enorme, todo mundo correndo risco de perder o emprego, eu não vou pedir um aumento no meu salário. Ou então, se tem uma fábrica que está produzindo 30% de sua capacidade, mais ou menos, e chega alguém querendo comprar um pouco mais da sua produção, você não vai aumentar o preço para esse cara. Então, o que a gente observa num curtíssimo prazo na nossa oferta agregada é o oposto do que nós vemos no modelo clássico. E aí ele diz o seguinte, no curtíssimo prazo, nesse tipo de situação, para qualquer que seja o nível de produção, o preço não vai ser afetado. Então, nós temos aqui a nossa oferta agregada no curtíssimo prazo. É claro que você pode querer discutir o que é curto prazo e o que é curtíssimo prazo, se é dias, semanas, meses ou até alguns anos. Mas o que interessa é, quando a gente começa a olhar as coisas dessa maneira, algumas observações interessantes podem ser feitas. Nesse modelo aqui, o único jeito de aumentarmos o PIB é se a gente mexer na oferta. Já nesse modelo aqui, o único jeito que nós temos de aumentar o PIB é se mexermos na demanda, que vai ser com políticas monetárias, imprimindo dinheiro, ou com políticas fiscais, baixando impostos e mantendo os gastos constantes, ou até usar as duas estratégias. Seja como for, se trouxermos essa curva aqui para a direita, esse aí vai ser o jeito de aumentar a nossa produção. E a grande sacada do Keynes foi o seguinte, ele disse, bom, um economista clássico diria a você que o mercado ia chegar na sua melhor produtividade de forma natural, né, sem interferência nenhuma. E aí, o Keynes foi lá e disse, algumas vezes isso é verdade, mas algumas vezes isso não vai acontecer. Então ele disse, vamos pensar nessa ideia aqui muito simples. Digamos que nós temos a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C e a pessoa D. E digamos aqui que a pessoa A vende para B, a B vende para C e a C vende para D
e a D vende para A. Digamos que cada uma aí vende 2 unidades de seja lá qual for os produtos e serviços que elas oferecem. E digamos que, de repente, aí, algum dia, por seja lá qual for o motivo, digamos que a pessoa C teve um pesadelo, ou acordou do lado errado da cama, ou tá aí se sentindo muito pessimista e falou: vou dar uma segurada aqui um pouquinho, né? Eu acho que eu tô gastando demais, acho que o mercado não tá lá essas coisas. Então, ao invés de comprar 2 unidades de B, eu vou agora comprar apenas uma unidade. E aí a pessoa B fala: nossa senhora, e agora? Agora eu não vou conseguir mais bancar a produção de 2, vou ter que comprar apenas uma unidade de A. E é a mesma coisa que acontece com A comprando de B e de D comprando aqui da C. E aí a C pega e fala: nossa, meu Deus do céu, estava certo? Eu fiz uma profecia econômica e agora está tudo indo mal. Mas foi uma profecia que ele fez se tornar realidade e agora esse pequeno ciclo aqui vai operar com essa produção, que de forma alguma é uma produção natural. E agora não tem jeito deles voltarem àquele ciclo onde eles produziam e compravam 2 unidades. Pelo menos não sem alguma interferência externa, mas provavelmente uma interferência governamental. E aí o governo vai lá e fala para a B: bom, se C não vai comprar uma segunda unidade de você, deixa que eu compre essa segunda unidade. E tem um perigo nesse tipo de comportamento, né? É um comportamento bem perigoso por parte do governo e nós vamos falar desse tipo de perigo nos vídeos futuros. Então vem aqui o governo e compra uma unidade de B. E aí B fala: olha, agora eu consigo comprar novamente 2 aqui de A. Eu também consigo comprar 2 de D. E D fala: olha, vou comprar 2 de C. E C passa a comprar 2 de B. E agora que vem o perigo desse tipo de comportamento. Porque num mundo ideal, o governo agora teria que dizer: bom, agora as coisas voltaram ao normal. Então eu não preciso mais de comprar essa unidade de B. E como nós sabemos, isso é muito difícil de acontecer, porque uma vez que o governo começa a gastar dinheiro em alguma coisa, fica muito difícil dele parar de gastar com aquilo. Mas basicamente, esse aí é o pensamento keynesiano, que em resumo seria o seguinte: se a gente pensar aí em situações como a Grande Depressão, a crise de 29, que é quando a economia estava produzindo muito aquém do que ela poderia produzir, que aí você tem que pegar e dar um estímulo na demanda e não um estímulo na oferta para aumentar o PIB. Mas é claro que a melhor estratégia talvez seja um meio termo desses 2 pensamentos. E provavelmente um modelo mais preciso seja algo mais ou menos assim. Vamos lá novamente com o preço e o PIB real. Também aqui nossa curva de demanda agregada. Então vamos pensar que mais ou menos está aqui a produção máxima teórica, né? Quando as fábricas estão trabalhando ao máximo, ninguém está dormindo, todo mundo só pensando em trabalhar, produzir e tudo mais. E aqui nós vamos dizer que vai ser o seu potencial mais saudável de produção. Então, aqui nós temos a nossa oferta agregada no longo prazo. E pensando aí no meio termo, talvez a curva de oferta agregada seja algo mais ou menos assim. Então vamos lá, vamos imaginar que por seja lá qual for o motivo, seja um sonho ruim, ou o mercado de ações quebra, ou várias pessoas tiveram o mesmo sonho ruim ao mesmo tempo, a demanda agregada seja arrastada para a esquerda, algo mais ou menos aqui. Então, com isso aqui, a produção caiu bastante. E nesse tipo de cenário, talvez as ideias keynesianas sejam a melhor estratégia para aumentar novamente essa produção. Mas se por acaso já estamos aqui no nível de produção natural e o governo resolve fazer aí algumas medidas keynesianas, e o governo sempre vai querer fazer medidas keynesianas, nós vamos ver o porquê nos vídeos futuros. Mesmo que essas medidas não tenham nenhum tipo de justificativa, isso vai acabar puxando a demanda agregada para cá. Aí, nesse tipo de situação, o efeito concreto que nós teremos, inclusive quanto mais inclinado for essa curva aqui,
é que nós vamos ter um aumento nos preços sem um aumento significativo de produção. Então, veja, um modelo onde a oferta agregada começa meio que constante, aí começa a crescer devagarzinho e depois ela começa a crescer mais rapidamente, é um tipo de modelo que vai acabar contemplando tanto o pensamento clássico quanto o pensamento keynesiano.